Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Érico Cronenberg, mais uma vez, trabalhando aqui as civilizações orientais. Vamos falar hoje da civilização persa, desse Império Persa, esse grandioso Império Persa, que conquistou, né, em extensão, um grande território. Acho que é um dos primeiros grandes impérios da antiguidade em extensão territorial. Hoje, 6 de maio de 2020, vamos lá para essa aula sobre a civilização dos persas. E aí, para começar, a localização do Império Persa, ou seja, a região do Planalto do Irã, hoje o atual Irã, que fica ali na região entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, como vocês podem estar vendo aqui no mapa, logo aqui embaixo, certo? Na região viviam dois povos, os medos e os persas, os medos ao norte e os persas na região sul. Só uma questão, dizer assim, olha, o Império Persa, o Reino Persa começa aí no século VII? Não. Havia o Reino dos Medos no século VII, que domina inclusive os povos persas. Porém, essa realidade vai mudar ali por volta do século VI, né, em 550 a.C., quando Ciro o Grande ele vai criar, dar início à dinastia Aquemênida, fundando esse reino e passa a dominar os povos medos, ou seja, aí é a fundação do Império Persa. Esse império ele começa a se expandir e o Ciro começa a se organizar, a potencializar o seu império. Como, professor? O exército vai ser fortalecido, né, vai implantar cavalaria, carros de guerra, soldados mercenários e até elefantes vão ser usados no exército dos persas. E aí eles vão implantar uma série de conquistas, expandindo cada vez mais o território do Império Persa. E os sucessores de Ciro vão dar continuidade a essas conquistas. Cambises e Dario I vão conquistar mais territórios e chegar ao apogeu, né, durante o governo do Dario I, o apogeu, o ápice do Império Persa. Eles vão governar ali, vão se estender do Egito até a Índia, beleza? Vamos lá continuar nossa aulinha sobre o Império Persa. E aqui eu estou colocando um mapa para você ter a noção do que eu estou falando. Olha aqui o início do Reino dos Persas e eles passam a conquistar territórios que vai do Egito até a região aqui do Rio Indo, na civilização da Índia, beleza? Então, é um grandioso império. Então, você imagina a quantidade de povos, etnias, a diversidade, como é que o Império Persa conseguiu manter o controle de todo esse território. A gente vai ver isso já já. Para ajudar na minha aula, hoje eu vou inserir uns vídeos dessa série aqui, ó, Grandes Civilizações. Eu vou usar uns 2, 3 trechos dessa série, e aí vocês ficam com a primeira parte agora, certo, pessoal? Daqui a pouco a gente volta sobre a civilização dos persas. Fica aí com o vídeo, mas a aula continua logo em seguida. No alto das montanhas no norte da Mesopotâmia, viviam pastores chamados persas. Durante séculos, eles foram governados por impérios poderosos que dominaram a Mesopotâmia. Primeiro, viviam sob domínio dos assírios, e depois ficaram à mercê dos poderosos babilônios. Mas um dia, por volta do ano 550 a.C., um homem persa corajoso e inteligente chamado Ciro II subiu com suas tropas de cavalaria o vale do rio Eufrates e desafiadoramente plantou-se diante dos portões da Babilônia, que era a cidade mais importante da época. Lá, nas muralhas da grande cidade, os babilônios riram desse pequeno grupo de guerreiros que acreditava poder derrotá-los. Mas os persas, liderados por seu comandante astuto e corajoso, conseguiram derrotar os babilônios e conquistar a cidade. Ciro tornou-se um grande rei, poderoso e respeitado. Como seu povo tinha sofrido sob o regime severo da Babilônia, ele jurou não ser tão cruel. Então permitiu que todos seguissem suas religiões abertamente. Foi por esse grande ato que os judeus foram autorizados a retornar a Jerusalém e a reconstruir o templo. Os descendentes de Ciro II fizeram um Império Persa ainda mais forte. Essa nova geração de governantes era conhecida como a dinastia Aquemênida, que reinou na Pérsia durante quase 300 anos. O Império Persa. Zaratustra tornou-se um profeta
E a partir de seus ensinamentos, uma religião chamada Mazdeísmo foi desenvolvida e aprovada por quase todos os persas. Os reis persas acreditavam que para o bem prevalecer no mundo inteiro era preciso acabar com as guerras. Isso pode parecer estranho, mas os reis persas acreditavam que a resposta era conquistar todos os povos do mundo inteiro. Os persas acreditavam que a única forma para alcançar a paz era governar todos os povos da terra. Dessa forma, eles poderiam espalhar a força do bem. Pela primeira vez na história, surgiu a ideia de formar um império universal. Assim que a cidade de Babilônia foi conquistada, Ciro avançou para Lídia, para as cidades jônicas e, finalmente, para os massagetas. Mas Ciro morreu em batalha. Então, seu filho, Cambises II, assumiu o comando das tropas. Ele continuou o trabalho do pai, expandindo o império para o Egito. No momento em que os persas haviam conquistado o norte da África, o império ficou enorme. Ele ocupava as capitais das civilizações mais antigas da história. Anos mais tarde, os governantes queriam acrescentar mais territórios ao imenso império, estendendo-o do Egito à Índia. E embora conquistassem pela força, os reis persas eram fiéis a seus ideais. Eles toleravam todas as culturas e religiões diferentes, incorporando a sabedoria e os costumes de outros povos e permitindo uma enorme variedade de religiões e práticas em toda a extensão territorial do império. Em vez de destruir seus inimigos, os persas muitas vezes deram aos reis de povos conquistados novas terras para governar dentro do Império Persa. Seu objetivo era criar a paz e evitar qualquer desejo de vingança. Eles também libertaram os povos que tinham sido condenados à escravidão, como os fenícios, por exemplo. Estes recompensaram o gesto, emprestando sua poderosa frota para os persas. A organização do Império Persa. O enorme poder dos persas foi apoiado por um exército de soldados invencíveis que vinha de dentro e de fora das fronteiras do Império. Do Oriente, para além do rio Sirdária, vieram cavaleiros que foram treinados com técnicas inovadoras para arco e flecha. Esses soldados eram chamados de mercenários, o que significa que só lutavam para quem lhes pagasse. Mas isso não era um problema para os persas, porque graças a todas as terras que haviam conquistado, eles tinham uma enorme quantidade de riquezas. Os persas ganharam ainda mais riquezas, gerindo bem o vasto império. Eles usaram essas riquezas para construir cidades enormes de incrível luxo e beleza. Talvez eles pensassem que trazer a paz não era um trabalho que se fizesse de graça. Os persas forçaram os povos conquistados a lhes pagar tributos em ouro, prata ou pedras preciosas. Para melhor organizar esse sistema, dividiram o império em 20 províncias enormes que se chamavam satrápias. As satrápias eram governadas por líderes locais, mas havia também um representante do imperador persa atribuído a cada um. Esses representantes eram chamados sátrapas, e sua função era fazer o pagamento correto de todas essas riquezas ao imperador. Mas esses sátrapas tinham tanto poder que não demorou muito para alguns deles tomarem o controle de seus territórios e governarem como reis, mantendo a maior parte do dinheiro para si. É isso aí. E você sabe o que o imperador fez para controlar esses sátrapas? Ele criou a primeira polícia secreta. Os reis persas desenvolveram uma rede de espionagem que deveria recolher informações e transmiti-las diretamente ao imperador. Essa rede de espionagem era tão boa que veio a ser conhecida como olhos e ouvidos do rei. Vocês viram aí no vídeo como ele se constituiu, esse império, né, desde as primeiras conquistas, e também a organização do Império Persa, que a gente vai ver mais alguns detalhes, algumas informações desse império. Esse vídeo, eu estou deixando aqui a descrição, na descrição, o link para você ter acesso ao vídeo na íntegra, né, da série Grandes Civilizações. Vamos lá, então, dar continuidade falando sobre o Império Persa. Então, no próximo slide aqui eu estou trabalhando mais ou menos o que foi mostrado no vídeo. Agora eu quero fechar, né, sintetizar aí o que foi exposto. Então, durante a administração de Dario I, que foi o auge do Império Persa, né, nós vamos ter essa grande extensão no mapa que eu mostrei aí anteriormente. Então, havia uma grande variedade étnica e cultural,
E uma coisa curiosa do Império Persa é que havia uma grande tolerância em relação aos povos dominados, ou seja, vocês viram o tamanho do império no mapa exposto, então você dá para imaginar a quantidade de povos diferentes, línguas diferentes, ou seja, uma diversidade étnica e cultural. E os persas, além de tolerar a cultura dos povos dominados, eles também promoviam a absorção. Eles acabavam incorporando a cultura dos povos dominados à sua cultura, beleza? Então, é uma característica assim, um pouco peculiar, né? Claro que eles cobravam os impostos, as tarifas, alguns povos eram escravizados, não era a grande maioria, era livre, certo? Mas o Império Persa tinha esse comportamento diferenciado com os povos dominados. Você sabe que eles dominam a Babilônia, libertam os hebreus, né, lá com Ciro, libertam os hebreus do cativeiro da Babilônia, por isso que até na Bíblia, né, os hebreus eles lembram muito bem, né, falando bem do Ciro, como se fosse alguém ungido, porque libertou o povo hebreu do cativeiro da Babilônia, permitiu que eles voltassem à região de Jerusalém e até reconstruísse o templo de Jerusalém. Beleza. O Dario, né, ele promoveu uma divisão daquele grandioso império em províncias chamadas de satrapias. Só uma informação extra, né, o Império Inca na América do Sul também fez mais ou menos isso, ou seja, dividiu o império em províncias e nomeavam pessoas da confiança do imperador para governar cada província. No caso do Império Persa, essas pessoas de confiança, esses governadores eram chamados de sátrapas, né? Então, eles exerciam um governo civil, porém não tinham autoridade militar. Quem é que exercia autoridade militar? Era uma outra pessoa, outro homem da confiança do imperador que cuidava do exército, beleza? As forças militares cabia a uma outra pessoa, homens de confiança do imperador. E o imperador não confiava, na verdade, era em ninguém. Por quê? Porque, além de nomear um governador para cada província, um sátrapa para cada satrapia, ele nomeava também alguém que ia comandar o exército local e um terceiro grupo, né, que chegava também com o exército próprio, chegavam fiscalizando, como vocês viram ali no vídeo que eu mostrei para vocês, eram chamados olhos e ouvidos do rei, ou seja, a primeira polícia secreta que estava lá investigando e vendo como é que era o desempenho de cada governador, de cada chefe militar. Beleza? Ele também criou uma ampla rede de estradas. A mais famosa foi a que ligava Susa a Sardes, que era de uma extensão de 2.600 quilômetros. Impressionante, né? O Correio de Dario também foi utilizado, ele implantou um sistema de correios, né? Como é que funcionava? Eles usavam mensageiros profissionais, né, que montavam em cavalos e percorriam, levando aquela mensagem um trecho, uma longa distância. E claro que tinha várias guaritas, vários cavalos e vários cavaleiros profissionais que estavam ali não deixando a mensagem parar, certo? Olha um dado interessante, eles conseguiam, né, nesse revezamento, percorrer 325 quilômetros por dia, então impressionante, chegavam a atravessar essa estrada toda em 8 dias. Né? Se fosse uma caravana de comerciantes para cruzar os 2.600 quilômetros que ligavam Susa a Sardes, eram mais ou menos 90 dias, beleza? O imperador Dario, ele também criou uma cidade para sediar os principais eventos. Eles dominaram várias cidades antigas, como a da Mesopotâmia, mas ele disse que não tinha uma cidade à altura do Império Persa. E ele criou uma fantástica cidade de Persépolis. Essa cidade de Persépolis era uma cidade, vou mostrar aqui para vocês as ruínas de Persépolis, né, vocês estão vendo agora, a cidade dos persas, e essa cidade era desabitada a maior parte do ano, certo? Ela só era aberta, né, para alguns eventos especiais, por exemplo, a cerimônia do Ano Novo, né, na qual eles comemoravam no equinócio da primavera. E o impressionante nessa cidade eram alguns palácios, né, como o Palácio das Comemorações dessas festividades, e lá tinha uma sala de recepção, olha o tamanho dessa sala, né, 12 mil metros quadrados de sala, né, de recepção, isso aí é mais ou menos 23 campos de futebol, sustentado por 72 colunas que chegavam a ter, né, 20 metros de altura. Então é impressionante, né, essas construções, essa extensão, esse domínio do Império Persa. Vamos lá continuar nossa aula sobre o Império Persa. E aí, falando ainda da administração de Dario, né, além
do exército, além do respeito e tolerância aos povos dominados, as províncias, o sistema de correios. Ele também criou uma moeda única, ou seja, o dárico. Essa moeda ela era aceita em toda a extensão do império. Isso facilitou bastante o comércio. Eles comercializavam muita coisa, principalmente as peças de artesanato em ouro, prata, pedras preciosas, né, feitas lá de artesãos peças e outras mercadorias. Aqui você está vendo aqui, por exemplo, uma peça do artesanato persa, né, uma joia, né, formato de cabeça de leão, feita em ouro, mais ou menos aí de 600 a 500 antes de Cristo. E falando aqui da economia do Império Persa, né, além do artesanato, como já disse, o comércio, nós temos a agricultura, a pesca, a metalurgia e a mineração de metais e de pedras muito preciosas, beleza? Então tá aqui os principais pontos: agricultura, pesca, artesanato, metalurgia, mineração e comércio, que são as marcas da economia do Império Persa. A sociedade persa, ela não se diferencia, né, da maioria dessas civilizações da antiguidade, né? Você está vendo aí na pirâmide social que sempre havia um grupo da nobreza, né, que é onde está o imperador também, né, são grandes famílias nobres, os sátrapas, né, que ocupavam aqui um segundo posto, junto com os sacerdotes, responsáveis pela justiça a mando do rei, né, é uma sociedade hierarquizada, como vocês estão vendo aí, comerciantes e soldados, camponeses e uns poucos escravos. Então está aí a sociedade persa, e aí já mostrando também, falando da política, né, ou seja, era um império, um reino centralizado, unificado, desde o início. Tranquilo? Vamos lá continuar nossa aulinha sobre o Império Persa. E agora nós vamos falar da religião dos persas. A religião antiga, lá que existente na região dos Medos e Persas, né, ela foi reformada pelo filósofo, o profeta Zaratustra, ou Zoroastro, né, que viveu entre 628 e 551 a.C. Então ele fundou a religião que nós chamamos de zoroastrismo ou mazdeísmo. E essa religião ela tem uma marca própria, né, que é esse dualismo, sempre marcado pela luta do bem contra o mal, da verdade contra a mentira. É o dualismo religioso ali representado nos dois deuses, né, o deus do bem, o Ahura Mazda, e o deus do mal, o Ahriman, certo? Então o Ahura Mazda representa a luz, representa o criador de todas as coisas, e o deus do mal, Ahriman, ele representa as trevas, a destruição. Curioso perceber que essa percepção desse dualismo religioso está em outras religiões, como a religião judaica, na religião cristã, na religião islâmica, certo? Então é muito comum a gente sempre querer ver esse lado do bem e do mal, né? E isso é uma marca, talvez, né, a religião judaica, cristã e islâmica beberam na fonte também desse dualismo religioso dos persas. Eles têm um livro sagrado, né, a Avesta, onde tem toda a doutrina da religião do zoroastrismo, ou mazdeísmo, e também eles acreditam na crença do juízo final, ou seja, o dia do julgamento final, e acreditavam, né, que a vida eterna para os justos existiria. Tranquilo? Vamos lá agora falar sobre os persas, a decadência do Império Persa. Então, primeiro, eu vou mostrar mais um trecho aí da série Grandes Civilizações. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link, para vocês terem acesso ao vídeo na íntegra, mas aqui é o trecho que eu quero mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente volta falando aí também do legado das heranças culturais dos persas. Mas, primeiro, vamos aqui ver mais um trechinho do vídeo falando sobre a decadência do Império Persa. As Guerras Médicas. Ninguém foi capaz de derrotar o invencível exército persa. Ninguém, exceto algumas pequenas cidades da costa do mar Mediterrâneo. Durante o reinado do imperador Dario, o exército persa estava se movendo para o oeste e começou a conquistar as cidades da Grécia Antiga. Mas os gregos não queriam pertencer ao Império Persa e não estavam dispostos a pagar tributos ao rei persa. Por volta do ano 500 a.C., algumas cidades gregas se rebelaram e, com a ajuda de Atenas, expulsaram os persas de suas terras. O imperador Dario, que achava que era o dono do mundo, não gostou muito disso e partiu para o ataque. Não só para retomar as cidades, mas para conquistar toda a Grécia.
No ano de 490 a.C., Dario enviou mais ou menos 100 mil soldados e uma frota de navios de guerra sob o comando de seu enteado. As frotas persas ancoraram-se na cidade de Maratona. O número de soldados persas ultrapassava todo o povo de Atenas, e o exército grego era pequeno em comparação ao dos persas. Atenas parecia condenada, mas os invasores não contavam com a bravura e com a determinação dos atenienses. Suas vidas estavam em jogo nessa batalha. E como acreditavam que não haveria vida sem liberdade, os gregos lutaram com tanta intensidade que surpreenderam totalmente os persas. Os persas foram derrotados. E quando voltaram para sua terra natal, Dario ficou tão furioso que fez Xerxes, seu filho, jurar vingança. Quando Dario morreu, Xerxes começou uma nova guerra contra a Grécia. Em 480 a.C., Xerxes reuniu um exército de guerreiros de todas as partes de seu vasto império. Um exército gigantesco de milhares e milhares e milhares de soldados. Nossa! É, Pipo. Os persas tinham ficado tão envergonhados e irritados com a derrota que eles estavam querendo varrer a antiga Grécia da face da terra. 300 bravos guerreiros da cidade grega de Esparta, liderados pelo rei Leônidas, conseguiram conter todo o exército persa. Mas no final foram derrotados e os persas finalmente invadiram Atenas, prontos para destruí-la. Mas não havia ninguém lá. Um general inteligente nomeado Temístocles havia enviado todos os atenienses para a ilha de Salamina, que ficava em frente ao porto de Atenas. Lá, Xerxes ordenou a sua enorme frota que atacasse os navios gregos, mas estes foram mais rápidos e mais ágeis e começaram a afundar os navios persas um após o outro. Foi assim que os atenienses derrotaram um exército persa gigante pela segunda vez. A partir de então, os persas não queriam mais lutar contra os gregos e os deixaram em paz. Essa vitória foi o momento de virada para os gregos. Ela reforçou as ideias de independência e liberdade, e assim começou o maior período de esplendor cultural grego. O fim dos Aquemênidas. Quando os gregos derrotaram os persas, foi o começo do fim do Império Persa. O imperador Xerxes voltou a Persépolis e acabou sendo assassinado. Os imperadores que vieram depois dele perderam o interesse em controlar o império e estavam mais interessados em fazer o máximo de dinheiro possível. Eles continuaram a ordenar a construção de palácios maiores e mais maravilhosos. Eles gastavam sacos de ouro em locais luxuosos, onde iam comer, beber e comprar roupas caras e muitos escravos. Todo esse excesso de luxo acabou tornando-os fracos. Foi então que um homem de 20 anos, chamado Alexandre, tornou-se o rei da Macedônia. Ele herdou de seu pai um reino que incluía a maior parte da Grécia e um desejo de derrotar os persas, que os tinham atacado muitos anos antes. No ano 334 a.C., Alexandre partiu para o Oriente com um exército de 30 mil soldados de infantaria e 5 mil de cavalaria. Como ele avançou através das terras persas, começou a aprender muitas coisas sobre a cultura local. E ele os admirava, apesar de serem inimigos declarados. O confronto final entre gregos e persas foi na Batalha de Issos. Alexandre os derrotou e queimou o Palácio Real em Persépolis, até que fosse reduzido a cinzas. Então, prosseguiu em direção à Índia. Quando voltou, ficou conhecido como Alexandre o Grande e governou o império da lendária cidade da Babilônia. Lá, casou-se com uma linda princesa chamada Roxana. Alexandre pretendia criar um mundo onde os costumes e os povos poderiam se misturar em harmonia. Uma ideia que tinha começado com os persas. Vocês viram aí o processo de decadência do Império Persa. Então vamos aqui pontuar. As guerras médicas, né, quando os persas, quando Dario tentou conquistar a região da Grécia, atraídos pela riqueza de Atenas, Tebas, Esparta, esse império tentou dominar os gregos. Porém, os gregos, com seu ideal, né, de autonomia, de cidades-estados, autonomia política, eles entendiam que se fossem dominados por algum império, né, passassem a se submeter a um poder centralizado, unificado, eles perderiam sua identidade. Por isso que os gregos resistiram com bastante força.
Então essas guerras médicas, né, por que médicas? Os gregos chamavam os povos persas de povos medos. A gente sabe aí que tem um pouco dos povos medos na formação do Império Persa. E essas guerras foram travadas aí mais ou menos entre 490 até 449, quando foi assinado o Tratado de Susa. E aí os gregos conseguiram arrancar dos persas o compromisso de que o mar Egeu seria reconhecido como domínio grego das cidades-estados da Grécia Antiga, e prometeram também, nesse tratado, de não mais tentar invadir a região da Grécia Antiga. E a decadência dos persas tem continuidade, né, enfraquecidos após as derrotas das guerras médicas. Eles vão ser dominados pelo império vizinho que crescia, se expandia, né, com Felipe II e depois com Alexandre o Grande. E é nesse contexto, entre 333 e 313, que os persas vão ser dominados pelo Alexandre o Grande, como vocês viram no vídeo. Então, quando cai o Império Persa, ele estava sob o comando do rei Dario III, né, dominados pelo exército de Alexandre o Grande, na Batalha de Isso. E aqui está, né, na Batalha de Isso, está no mosaico, no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. Né, você tem aí mais ou menos mostrando essa batalha representada aqui nesse mosaico. E para concluir nossa aulinha aí sobre o Império Persa, eu vou deixar que vocês assistam o último trecho que eu selecionei da série Grandes Civilizações, falando sobre os legados, a herança cultural dos persas. E aí eu não volto mais, a aula termina por aqui, mas não esqueça, veja o restante da videoaula de hoje que eu deixei aí para vocês, na qual expõe aí as heranças, os legados dos persas. Beleza, pessoal? Até a próxima, espero que tenham gostado, mas não esqueça, a aula só vai terminar depois que vocês vão assistir esse último trecho, beleza? Até mais, até a próxima, espero que tenham gostado. Fui, pessoal! A herança da cultura persa. Uma vez que Alexandre o Grande tinha conquistado o mundo antigo, novos planos ambiciosos ocupavam sua mente. Seu sonho era fundir o refinamento da cultura persa com o pensamento ocidental dos gregos. Mas, infelizmente, Alexandre morreu muito jovem, aos 32 anos, e o império foi dividido entre seus generais. Muitas novas dinastias foram formadas: os Ptolomeus no Egito, os Atálidas na Ásia Menor e os Seleucidas. O sonho de um império universal iniciado com os persas agora estava perdido e nunca mais atingiria as mesmas proporções. Mas o sonho de Alexandre começou lentamente a se tornar realidade. Ao longo do tempo, a arte e o espírito dos gregos foram introduzidos na Pérsia e chegaram até a Índia. O Ocidente foi enriquecido com a cultura refinada dos persas. Desse enriquecimento cultural vieram obras-primas da arquitetura, como a construção do primeiro canal e muitos outros requintes, como o sistema postal. Os persas foram os primeiros a domesticar animais, como o frango, e cultivar deliciosas frutas, como pêssego e laranja. Eles também começaram o uso decorativo de flores, como rosas, jasmim, íris e narcisos. Até hoje, o conhecimento persa de tecelagem produz os tapetes mais finos do mundo. Devido a todas essas coisas e a forma eficaz com que eles conseguiram um império enorme, a antiga civilização persa continua a ser uma importante influência para a sociedade moderna até hoje.